e imediatamente já começar a apresentação dos slides. Enfim, a gravação começou, vou colocar a apresentação aqui dos slides que eu preparei, e eu vou logo direto não vou apresentando direto os slides, porque na gravação fica a minha carinha de um lado e os slides do outro, então eu não tem um prejuízo de ficar indo e voltando aqui, a gente vai direto para o slide, né? É uma filosofia, o tema aqui é filosofia para o Enem, e a gente já trabalhou como é que funcionava mais ou menos nos gregos, com Platão e com Aristóteles. A gente viu a Idade Média, como é que funcionava aquela história, aquela filosofia política praticamente teocrática, né? Que embasa toda aquela fundamentação do direito divino dos reis. E na mesma aula a gente viu Maquiavel, como Maquiavel chega chutando o pau da barraca, dizendo que a ética particular, aquela ética cristã de ser bonzinho, ser caridoso, não serve para grande parte da política. Ou seja, ele dizia que você tinha que simular ter todas as virtudes cristãs, mas as decisões políticas nem sempre iam de acordo com aquelas virtudes, e você ia ter que tomar uma decisão que seria considerada cruel por muitos, mas visando o bem comum. Numa outra aula, a gente tratou dos contratualistas, que foram Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, falando daquela ideia de contrato social, como é que funciona o contrato social, essa ideia de que a sociedade ela não é um ente natural, ela é algo artificial, ela foi criada, e ela é criada como? Ela é criada a partir de um consenso. E cada um desses caras diz que esse consenso, esse acordo, esse pacto, ele se fundamenta em motivos diferentes. Hobbes vai dizer que se fundamenta praticamente no medo de morrer, né? A sociedade no estado de natureza é uma luta de todos contra todos, então é melhor que a gente estabeleça uma sociedade, estabeleça um modo de que a violência só pode ser exercida por um ente específico, que seria o Estado, e a gente deixa de se matar e o mundo volta a ter uma espécie de paz. Locke vai dizer que a sociedade funciona, o estado de natureza funciona relativamente bem, mas para que a gente garanta os direitos individuais e a liberdade e a propriedade privada, a gente deve fundar um estado para que haja justiça e a manutenção e garantia desses direitos. Enquanto Rousseau vai dizer que a sociedade, o homem nasce bom, tudo funciona relativamente bem, mas a instauração da propriedade privada lasca todo o processo de a instauração da propriedade privada lasca todo o processo de formação daquele processo, perdão, inicial de que a sociedade tinha uma espécie de harmonia. Então, é preciso que você faça o pacto social para que as leis vindas da vontade do povo, né, dê realmente uma liberdade, ou seja, a sociedade é criada para que ninguém seja escravo de ninguém. É mais ou menos essa a ideia dele. Como num estado pré-sociedade civil, que é o estado de natureza, seria muito fácil você ser escravizado pelos outros a partir dessa noção de que a propriedade privada, a ganância do ser humano fosse instaurada a partir disso. Enfim, nas teorias que a gente vai tratar, inicialmente vocês devem ter ouvido falar muito disso história, quem não ouviu, vai ouvir. O professor de história ama esse período assim de coração mesmo, que é preciso a gente ter ideia, antes de falar das teorias, a gente falar da realidade das fábricas. Porque qual é o problema, né? A gente já vê um sistema capitalista que foi instaurado e não havia nenhum tipo, pouco tipo, dá para dizer assim, de regulamentação de como isso funcionaria. O que estava prevalecendo era basicamente o lucro. Então, jornada de trabalho de 12 a 16 horas era fácil de encontrar. Se eu não me engano, eu vi um historiador falando de mais que isso. Não sei como é que o cara trabalha mais do que 16 horas. O cara dorme onde, né? Tem gente que dormia no próprio alojamento da fábrica e comia durante o expediente. Ou seja, o cara é praticamente uma situação
escravidão, né? Se você for falar o termo atual que a gente usa como situação análoga à escravidão. Acho que seria essa. Havia uma exploração gigante do trabalho infantil. Hoje, a gente acha absurdo, né? Pegar uma criança para trabalhar, a gente vê algum guri no sinal, a gente fica meio, porra, esse guri não tem pai não, pai explorando guri, esse guri devia estar na escola. Na época, era o mais comum, né? A exploração do trabalho feminino e trabalho infantil. Por quê? Era mais barato. E também, guri era pequeno, era fácil de você... Tinha umas aparelhos gigantes que um adulto não entraria, os caras sacudiam o guri dentro, mas se voltasse no braço, o que é que tem, né? Tem outros guris por aí, vai, acidente de trabalho de rodo, né? O salário era muito baixo, consequência disso, né? Porque muitos pais de família deixavam de ser contratados para ser contratados mulheres e crianças, e não havia, por exemplo, se você ficou doente, meu amigo, você se lascava, você ficava lascado com força. Porque se você ficasse doente, você deixava de ganhar sua diária. Então, pronto, você já perdeu dinheiro. Então, ou seja, você tinha que trabalhar doente, você tinha que trabalhar sob qualquer circunstância que fosse, né? O Charlie Chaplin, muito tempo depois, vai fazer uma metáfora gigante com aquele filme dele famoso, né? Que onde mostra ele lá trabalhando na fábrica, ele vai dar uma descansada, vai acender o cigarro, o chefe já manda ele voltar para o trabalho imediatamente, e ele fica aquele trabalho repetitivo, vai enlouquecendo a cabeça. Porque muita gente vem da realidade do campo e está migrando para a realidade das cidades. E o cara chega lá, o cara não tem trabalho, né? Ele vai aceitar trabalhar em qualquer coisa que seja, que apareça. Porque precisa sobreviver. E nessa circunstância de trabalhar em qualquer coisa que precisa sobreviver, há essa exploração maciça do trabalho e que começou a perturbar muita gente. Muitos pensadores, né, os donos das fábricas muito pouco, né, a maioria estava lucrando de rodo, pagavam a miséria, então era maravilhoso ser dono de fábrica, um dono de fábrica que eu posso dizer assim, sei lá, sem coração, era muito bom, né, muito bom mesmo, mas um dono de fábrica que tem alguma consideração por outra pessoa já começou a sentir um pouco que não tinha alguma coisa fora da ordem, né. Aí tá a imagem para vocês verem, de um gurizinho, dois gurizinhos no. Deixa eu olhar aqui se não tem ninguém falando mais nada. Dois gurizinhos, como o Ivan falou, né? Direitos sociais limitadíssimos, né? Então eu vou ler daqui a pouco as perguntas, todas as perguntas não, as colocações, senão a gente não avança muito do que eu queria. Vê, essa aí são fotos, tem fotos dessa, mesmo no século XX, tem muita foto dessa, de exploração do trabalho infantil. Acho que essa foto não é da época, lógico, mas isso representa bem. Eu peguei por causa disso, né? Na cidade que eu cresci, o Paulista, em Pernambuco, o emblema da cidade é de uma fábrica. E eu encontrei lá, quando eu trabalhava na cidade, em Paulista, tinha fotos de guris trabalhando na tecelagem, né? Trabalhando em tecidos, trabalhando na fábrica de tecidos. E tecido, quando vai passando muito, cria uma espécie de pozinho fininho que você vai inalando, velho. É macabro, o cara pode morrer, bicho, daquilo, de respirar o pozinho do bicho. Você pode morrer em pouco tempo. Enfim, não existe EPI, tá o gurizinho aí em pé, descalço, maravilha, né? Não, vá ali, voa um dedinho, besteira. Tem mais 5 dedinhos, tem mais 10 dedinhos. Que besteira. Vamos lá. Então, as teorias sociais, num amplo panorama, elas vão querer visar alguma espécie ao longo prazo, né? Isso do começo até os desdobramentos, que a gente vai ver, uma espécie de direitos sociais. Existiam os direitos, aquela ideia de direito individual que vinha do liberalismo, mas o direito individual à liberdade, à propriedade, o direito à vida, não garantia, por exemplo, uma alimentação, não garantia moradia, não garantia emprego, não garantia nenhum tipo de saúde. Ou seja, você estava vivo pela graça, né? E como é que você ia trabalhar nisso?
Vai saber, isso aí vai ajudando, cada um faz o seu. E a ideia também que se mantém, eu acho que tirando alguns primeiros pensadores até hoje, é a ideia que nas teorias sociais o Estado tem que ter, ou de algum modo, acaba intervindo na economia. Isso é essencial a gente ter isso em mente. Aí, como é que é um indivíduo pensado dessa ideia socialista? Se a gente for comparar com o liberalismo, o que eu falei para vocês na aula passada? O liberalismo vai tratar um indivíduo essencialmente cunhado e pensado a partir daquela ideia cartesiana, de um eu que pensa. Ou seja, é um indivíduo racional, livre, autônomo, que pode tomar decisões sobre ele. O indivíduo, a partir dessa ideia social, é muito diferente, que é um indivíduo que ele é praticamente determinado pelas suas condições sociais, pelo seu meio. Ou seja, essa ideia de ser racional e autônomo não funciona, porque o modo como você raciocina é extremamente influenciado pelo meio que você está vivendo. E não há um indivíduo fora disso. Você somente é alguém inserido em determinado meio. Ou seja, as suas condições materiais vai determinar muito o modo como você raciocina. Então, se você pensa uma teoria social e uma teoria liberal, a gente está falando de duas concepções de ser humano distintas. Isso tem que estar muito claro para vocês. Porque às vezes fica uma briga de YouTube, não sei o que, a gente adora brigar, é divertido, mas a gente não está falando coisa séria muitas vezes. Não está brigando porque uma pessoa que é defensor do liberalismo está falando de um tipo de gente que ele acha que o ser humano é de um jeito, e os defensores de teorias sociais estão falando que acham que o ser humano é de outro jeito. Então a gente não está falando da mesma coisa. Simplesmente a gente está falando de duas coisas distintas. Como é a sociedade pensada a partir de teorias sociais socialistas? Né? A sociedade, a direção, vem da sociedade para o indivíduo. É como se a sociedade tivesse uma preponderância sobre o indivíduo. A lógica é de que todo mundo nasce já inserido no meio. Então, você já nasce dentro de determinadas condições, de determinada cultura, de determinadas práticas, de determinada moralidade. Você já nasce com aquilo ali. Você não tem opção. Você não nasce como um liberal provavelmente pensaria num sentido mais arcaico e mais clássico, que como se a mente fosse uma potência que pudesse escolher quais são as influências que ela pode sofrer ou não. Não, você nasce e é influenciado por determinadas coisas. E nesse modo, a desigualdade social ela é vista como algo artificial. A desigualdade não é natural porque os indivíduos são naturais. A desigualdade ela é fruto dos modos dessa produção, da produção dos meios de vida, de como a economia funciona. Ou seja, a desigualdade é algo que foi criado dentro da sociedade e que mantém os indivíduos daquele jeito. Grande parte dessas teorias sociais também faz a divisão entre, a grosso modo, entre exploradores e explorados, para a gente ser mais prático, né? Entre exploradores e explorados. Existem dois grupos. Ou seja, é bastante diferente do que pensado por uma sociedade liberal. Sociedade liberal é pensada como é a sociedade? É um conjunto de indivíduos. Ou seja, os indivíduos em si e as relações que eles promovem entre si geram relações sociais e etc. Dentro de uma visão socialista, né, dá para dizer assim, existem basicamente dois grupos, que é um que explora o trabalho do outro. O explorador e o explorado. Ou seja, ela meio que classifica de uma forma um pouquinho mais simples, dá para dizer assim, mas é com o intuito de mostrar para algumas pessoas também de que quando ele achava que estava lá em cima da sociedade, na verdade ele também é um explorado. Ele só está em melhores condições. Ou seja, qual é a saída para essa sociedade que esses conflitos sociais seriam uma espécie de colaboração, que é o que é pensado pela maioria deles. Ou seja, a colaboração entre os indivíduos, não a competição, é mais salutar para que as diferenças sociais sejam amenizadas. Isso é o básico que acontece em várias teorias, passando desde o começo praticamente até hoje.
E qual é a visão do Estado? No começo, eu coloquei aqui, mas é basicamente no começo e em Marx também, o Estado é visto como uma forma negativa, né? O Estado, ele não é um elemento muito interessante, porque o Estado ele é impregnado da ideologia dos exploradores. É basicamente isso que fica claro, né? O Estado é negativo nesse sentido, que ele é opressor, né? Mas o Estado ele tem uma espécie de obrigação de intervir na economia e de garantir os direitos sociais também. Aí eu vou passar aqui só para saber para vocês se está tudo ok. Se já tem alguma pergunta, a Andresa está pedindo para entrar aqui. Entrou depois de 10 anos. Pronto, coloquei 2 vezes. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Isso é só um meia-água ali para a gente entender o arcabouço teórico geral que permeia um monte de teoria que está por trás. Agora a gente vai ver o que é chamado de socialismo utópico, que é, na verdade, um apelido que Engels dá para a galera que vem antes deles, antes de Marx e dele, né? O que é o socialismo utópico? Eles são herdeiros daquela ideia cartesiana e que é influenciada pelo iluminismo, ou seja, é uma tentativa de pensar a sociedade de uma forma muito mais racional e eficiente, mas uma eficiência que seja pensada sem essa geração de conflitos. Ou seja, vamos pensar a sociedade para tentar resolver os problemas sociais de uma forma que não seja tão bagunçada, dá para dizer assim, como foi a Revolução Francesa, no sentido que houve muita violência. Vamos pensar a sociedade de uma forma que todo mundo saia ganhando. É mais ou menos isso. Então, um dos primeiros caras para pensar nisso foi o Saint-Simon, que veio com a ideia de que a gente viu as fábricas, o gerenciamento da economia teria que ser feito pelos trabalhadores, pelos industriais, pelos banqueiros, por todo mundo, na verdade, que participa dessa geração da economia, né? Aí fica meio assim evidente que qual é o banqueiro que o industrial que vai dizer não, não, tudo bem, vamos lá, vamos administrar minhas coisas, vamos lucrar todo mundo junto, é maravilhoso. Porra, foi difícil essa, né? São Simão, por isso que é chamado de utópico. O termo utópico é que utopia é do não há lugar, baseado numa obra de Thomas More, chamada Utopia. Um outro cara, o Charles Fourier, né, pensava uma ideia de comunidades pequenas, dividia toda a Europa, toda a sociedade em comunidades pequenas, baseada num cooperativismo. Então, uma sociedade produzia alguma coisa em forma de cooperativa, que se juntava com outra, que fazia outra coisa, ou seja, um sistema muito complexo, ele não conseguiu apoio, porque ninguém via viabilidade nisso. Como é que a gente faz? Né? Dividir todas as comunidades em muitos trechos bem pequenininhos, que negócio complicado do caramba. Enfim, já Robert Owen, ele era um industrial, dono de fábrica, né? Administrador de fábrica, né? E ele começou a prezar pela uma coisa que a gente poderia ver que hoje é mais prático, né? Ele reduziu a jornada de trabalho, se não me engano, para em torno de 10 horas, e estava pensando também em melhorar o salário das pessoas. Porque o trabalhador, imagina eu acho que todo mundo que está aí, Ivan que já trabalhou em iniciativa privada, e eu, por exemplo, que a gente está aí online. Quem trabalhou já nessas empresas, e às vezes você acaba ganhando dinheiro e quer trabalhar mais, você vê que se você trabalhar muitas horas por dia, quando isso vai acumulando, você para de render, né? Hoje a gente chama de, quando isso chega ao cúmulo de síndrome do burnout. Burnout é quando meio que você acende o fósforo e não queima até o fim, né? Que ele fica todo tronchinho o fósforo. É por aí, né? Chega uma hora que você se esgota. Mesmo num trabalho não intelectual, né? Você, por exemplo, o seu trabalho só é apertar a porca, como diz Charles Chaplin. Mas fazer isso por 16 horas por dia, puta merda, né? Não tem esse que aguenta. Fica pesado. Então, a redução da jornada de trabalho não é uma bondade. É para fazer com que o cara descanse um pouco para que no outro dia ele consiga um rendimento equivalente a dos dias anteriores.
né? Porque se você trabalha 16 horas, 16 horas, 16 horas, uma hora você não aguenta mais, né? Isso acontece em muitos cantos na China, se eu não me engano, né? Tem as empresas colocam telas para a galera não se suicidar, porque trabalha feito um cão, chega uma hora que o cara fica doido, quer se matar, né? O Owen também pensou na questão da educação do trabalhador, né? Se umas fontes que eu li, ele teve umas ideias interessantes, como, por exemplo, de jardim de infância, né? Curso noturno. Porque como é que a gente vai pensar? Uma das coisas interessantes que ele pensava é assim. Se a gente está falando da sociedade capitalista, que fala que é possível você ter uma certa mobilidade social, você sair de baixo para subir. Mas como é que você sobe se você trabalha 16 horas, não tem nem tempo para comer direito? Não tem sentido. Não tem sentido. O cara pode ser um gênio que for, mas ele vai buscar força de onde? Então, a ideia era reduzir a jornada de trabalho, criar curso noturno para o cara se aperfeiçoar, para aí sim conseguir uma melhora também da própria produção. Isso é sempre visando uma melhora também da produção. Não é só a melhora do trabalhador, da vida do trabalhador, mas de uma forma ou de outra, o trabalhador acabava tendo um ganho, né? Então, a ideia é que o Marx e Engels lança esculhambando os outros, dizem que o socialismo dos outros não tem lugar, não funcionaria, o que funcionaria o socialismo que a gente chama de científico. Ele é científico por quê? Porque ele vai buscar toda uma metodologia de explicar como a sociedade funciona e para onde ela pode mudar. Aí a frase famosinha do Marx, esse bicho aí que não conhece, o barbudinho, parece Papai Noel, mas não é Papai Noel. Que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, isso é uma grande crítica a Hegel, o filósofo vem antes dele, o grande filósofo vem antes dele, mas o que importa é modificar o mundo. Ou seja, não adianta só compreender, a gente tem que criar uma saída para que o mundo também se instaure em mudanças. E o Marx, pelo menos nesse ponto, ele foi bastante coerente com o que ele falava, porque ele queria realmente uma mudança e ele tentou fazer isso através desse panorama teórico que ele levanta. Aí tem dois conceitos, dois modos de entender, que vai embasar praticamente tudo que ele fala, que é o chamado materialismo histórico e dialético. É o materialismo histórico e o materialismo dialético. No materialismo histórico, vai dizer praticamente que a história se move a partir da produção da vida material. O modo como você produz seu sustento é o modo como a história funciona. Tem muita gente, vocês provavelmente já estudam história, a partir dessa metodologia, vocês ficam difícil de enxergar qual é a diferença. Mas se vocês olharem como os antigos, os historiadores antigos tentavam explicar algum movimento histórico, às vezes falava da figura de fulano explica a história de Beltrano, como ele fez, como e não sei o que, fez as coisas todas. Ou seja, era baseado basicamente numa figura histórica que fez determinadas coisas. Hegel, que é o filósofo que Marx se baseia, ele inverte o que Hegel fala praticamente. Hegel vai tentar explicar a história. Hegel tem uma filosofia da história, um livro chamado de filosofia da história, especificamente. Hegel vai dizer que a história se move a partir de uma ideia de liberdade. E isso ele vai explicar Hegel também de um modo dialético. É como se a ideia de liberdade fosse a partir de contradições e movimentos se instaurando e o ser humano migrava para uma ideia de liberdade, que cada um fosse mais livre o possível. Ele faz toda uma historiação disso, como isso funciona. Marx vai inverter o que Hegel vai dizer. Ele diz, não são as ideias que movem o mundo, mas as condições materiais que movem o mundo. E como essas condições materiais funcionam? Eles funcionam através da dialética. Quem estudou filosofia antiga, comigo ou com outro lá atrás, lembra, por exemplo, de Heráclito. Heráclito, ele é o cara que lança essa ideia da dialética. O que é dialética em Heráclito? É a tensão dos opostos. O dia só existe por causa da noite e vice-versa. E eles se alternam. Ou seja, na ideia de Heráclito, há apenas dois polos
que vivem em tensão, que se alternam dia e noite, quente e frio, inverno, verão, e etc, etc. Qual é a inovação que vem de Hegel e desemboca em Marx? É pensar que essa tensão entre dois opostos, que ele chama de tese e um outro de antítese, gera um produto novo. Essa tensão gera algo novo, que é a síntese. Ou seja, ele vai passar a olhar a história a partir de relações entre dois grupos antagônicos, que, através da tensão entre esses dois grupos, gera um novo estado de coisas. Aí, quando retorna lá atrás, por exemplo, você vê que nas sociedades antigas existia a ideia entre o senhor e o escravo. E a tensão entre o senhor e o escravo gerou um novo movimento que foi o do servo e do senhor, na Idade Média, que gerou um novo movimento que foi a burguesia e o que chamam de proletariado. Burguês é aquele dono dos meios de produção, dono do capital, dono do capital é aquele que o dinheiro que você gera dinheiro, né? Uma fábrica que gera mais lucros. Esse aí seria o capital, não é simplesmente ter dinheiro. A outra frase bonitinha de Marx, famosa, que é essa, que a história de toda a sociedade até os nossos dias atuais, né? Nada mais é do que a história da luta de classes. Ou seja, dentro dessa história, deixa eu voltar aqui só para ver se vocês estão acompanhando, tem alguma pergunta. Dentro dessa história da luta de classes, Marx já pensa e por consequência, né? Se você vive agora, no caso dele, uma sociedade dividida entre burgueses e proletariados, e se o materialismo dialético histórico está correto, vai ter que necessariamente, a partir da tensão entre os dois, surgir algo novo. O que é esse novo? É justamente isso que intrigar. O que é esse novo? O que é que vai surgir como novo? Então, a teoria de Marx tenta dar uma explicação para esse novo que vai surgir. E qual é um outro elemento que está por baixo? Isso aí eu roubei de um slide de outra pessoa, que estava bonitinho. Eu já tinha escrito uma parte, mas eu fui ver na internet, tinha um bem bonitinho, eu roubei. Achei bacana como ele fez. Criticando também uma coisa que Hegel falava, só que a gente não vai tratar de Hegel, Marx distribui um modo como funciona a sociedade entre uma infraestrutura e uma superestrutura. O infra é aquele que está embaixo, o super o que está em cima, o superior. E o que é que tem na infraestrutura, né? São as forças produtivas e a relação de produção, né? Que os dois juntos geram um modo de produção, né? Se você as tecnologias que são inventadas, o arado, não sei o que, tudo isso influencia junto com o modo da força de trabalho, influencia no modo como a economia funciona. A economia propriamente dita, no sentido dos meios de subsistência. E o que é que isso acontece? Para Marx, essa infraestrutura, esse modo como a gente vive, produzindo nossa vida, determina o que ele chama de superestrutura, que vai ter a ver com o Estado, com as leis, com tribunais, com a polícia, com filosofia, com ciência, e todo esse arcabouço que ele chama, que vai estar envolvido com o que a gente chamaria de ideologia. O termo amplo ideologia, a gente poderia chamar de conjunto de ideias, né? A gente poderia dizer que existe uma ideologia liberal e uma ideologia socialista, por exemplo. Mas o modo como Marx vai dar uma conotação ao termo ideologia é interessante. Por quê? O que é pensar de ideologia? Ideologia acaba entrando com a conotação de dizer que quem está nas camadas superiores domina essa superestrutura, o Estado, etc. e tal. Domina também qual é a concepção de mundo que há na sociedade. Domina essa concepção de mundo. Ou seja, se um Estado é basicamente capitalista, é porque aquele grupo que domina
faz com que essa ideologia, essas ideias de livre comércio, liberdade individual, influencie de novo, voltando, por isso que tem aquela setinha ali, voltando à infraestrutura e ao modo de produção. Aí você pode pensar, quais as consequências disso, no final de contas? Eu tenho eu não sei porque eu não coloquei. Tem uma frase em Matrix muito interessante, que alguns socialistas adoram replicar para poder falar nisso, que é um trecho de Matrix 1, quem assistiu lembra, que é uma simulação de Neo e Morfeu estão conversando sobre a Matrix, só que já dentro de um simulador. Aí Morfeu explica para Neo que as pessoas que estão presas na Matrix, elas são tão dependentes do sistema que vão fazer de tudo para defendê-lo. Por exemplo, qual é a ideia que está por trás dessa analogia? A ideologia, no sentido que Marx colocaria, ela passa para a classe trabalhadora de tal forma que a classe trabalhadora passa a defender a ideologia que não lhe favorece. Ela não lhe favorece. Ou seja, em vez de você buscar uma saída coletiva para todos que estão fodidos, lascados, sair da miséria, não, você pensa na mesma saída que é a que foi estruturada ideologicamente pelo liberalismo, que é, se eu me esforçar muito, eu, indivíduo, átomo, indivíduo, né? Porque a sociedade no liberalismo é pensada em indivíduos, se eu me esforçar muito, eu posso chegar lá e ter uma boa condição social. Quem está lascado não é porque a estrutura da sociedade faz com que ele fique lascado. Ele está lascado porque é preguiçoso, porque não é, porque é burro, porque etc. Ele não vai conseguir chegar lá. Eu consegui chegar lá, então é mérito meu. Entende qual é o poder da crítica marxista? Por isso que ela acaba seduzindo muita gente. Porque ele não só explica a coisa, mas ele explica como você pensa também junto. Ou seja, é dizer, mais ou menos, que tem muita gente que defende o liberalismo, mesmo sendo muito pobre, porque a ideologia liberal foi colocada dentro da cabeça dela. Entende qual é a jogada? É como meio que eu acho interessante isso, que parece um João Bobo, um gato, né? Você sacode e o gato cai sempre em pé. Porque a teoria de Marx muitas vezes tem recursos para se auto-explicar. Por isso que ela acaba ficando um pouco muito sedutora para quem não resolve ler vários âmbitos, né? Cai só em Marx e fica só em Marx. Aí acaba ficando muito interessado nisso. Acaba ocorrendo o contrário, né? Fica alienado, que é uma coisa que ele já explicava que não é bom ser alienado. E um outro pilar do que ele vai falar é a teoria da mais-valia. O que é mais-valia? Quem já ouviu falar tem ideia de que é mais ou menos assim, né? Você, a grosso modo, para você dar lucro ao patrão e conseguir o salário que você conseguiria, vamos dizer que você só precisasse trabalhar 4 horas e meia. 4 horas e meia ia te dar mais ou menos o trabalho que você, o salário que você conseguiria. Você poderia voltar para casa e descansar ou fazer algo mais produtivo. Mas o que você é obrigado a trabalhar? Você é obrigado a trabalhar 8 horas. Aquela diferença de horas, ela não vai ficar para você, ela fica como um lucro para o empregador. Lógico que isso tem todo um contexto dizendo que o empregador é o dono do meio de produção, ele é o cara que investiu na fábrica, ele é o cara que investiu em não sei o que, imposto e etc, etc, etc. Mas esse excedente, que é grande, em grande parte, fica com o empregador, não vai ser redistribuído. Então, essa é a ideia da mais-valia, como se fosse uma espécie de expoliação, um roubo que o dono da fábrica faz em cima do trabalhador, né? Em algumas circunstâncias chega a ser bizarro. Assim, eu estava vendo um cara foi fazer um serviço aqui em casa e ele literalmente não sabia fazer o serviço. Quem sabia fazer o serviço era somente o empregado dele, né? Mas o empregado dele sabia fazer o serviço inteiro, só que ele podia fazer todo o projeto, todo o negócio sozinho. Só que quem compra o material, quem entra em contato com a fábrica? O empregador. Então ele vai dar só um trecho do salário, um trecho do total que ele ganhar
para o empregado e vai ficar com outro trecho, né? Isso aí seria a mais-valia, né? Isso dentro dessa lógica marxista é o que acaba gerando todas as desigualdades, porque gera má distribuição de renda. Eu acho que isso aí vai ficar claro para vocês, né? Tem muita gente, muitos críticos vai dizer que isso não existe, a mais-valia não existe, que se você analisar em determinados modos de produção, isso aí seria uma espécie de ficção que foi inventada, mas aí a gente deixa para outro dia para tratar. E o que é pensado dentro da lógica de Marx, vocês devem ter visto, já ouvido falar, né? Que se a gente for pensar dentro daquela ideia do materialismo dialético, né? Qual é o modo do capitalismo? Como é que ele funciona? Ele funciona entre a tensão entre burguês e proletário. Essa tensão em burguês e proletário vai ter que gerar uma síntese. Qual seria a síntese? Na ideia de Marx, o capitalismo chegaria a um limite que em si mesmo ele teria que produzir uma outra coisa. Para ele, qual é a ideia dele? É aquela ideia que foi uma tentativa de tentar colocar na China, Rússia, Cuba, Coreia do Norte, do modo deles, né? Que é aquela ideia de ditadura do proletariado, que é os indivíduos, os trabalhadores vão tomar os meios de produção, ou seja, vão tentar abolir a propriedade privada dos meios de produção, né? Que muita gente confunde, dizendo assim, no socialismo não tem, eu não tenho, meu chapéu não é meu celular não é meu. Não, não é isso. Não tem nada a ver. No socialismo que Marx preconiza, a ideia é tomar os meios que geram lucro e mais-valia. Seu chapéu é seu tênis é seu, essas coisas que são produzidas da sociedade é seu. Inclusive, muitos socialistas, né, muita gente que estuda isso e se considera socialista, gosta de dizer a frase, eu acho que uma frase que eu não sei se é de Marx, mas é dizer assim, se o trabalhador tudo produz, então a ele tudo pertence. É quase um mote, um lema, assim, né? Porque o celular que é seu, não foi o dono da fábrica que produziu. Foi o trabalhador da fábrica que produziu. O sapato que é seu, com propriedade privada sua, não foi o dono da fábrica que foi meteu a mola lá. Foi o trabalhador. Então, para eles, o dono da fábrica é alguém que simplesmente rouba do trabalho alheio, explora o trabalho alheio. Então, na ideia deles vamos estatizar tudo, vamos pegar tudo para transformar dos trabalhadores, porque daí daria para fazer uma melhor e uma maior distribuição de renda e de recursos. Nisso, a sociedade ficaria muito mais igualitária. Né? Isso é lógico, é pensado como um estado passageiro. Ou seja, isso que, lógico, historicamente a gente viu que nunca aconteceu. Porque quando os estados se tornam socialistas, já começa uma luta para esse estado se manter, porque há sanções comerciais de outros estados, etc, etc. E vocês estudam história, é isso? Sobre Cuba, sobre China, sobre Rússia, e faz com que os estados cada vez piorem, encrudeçam seus regimes. Geralmente, ditadura do proletariado gera ditadura mesmo, propriamente dita, ou seja, quem é opositor do Estado morre, vigilância, não sei o quê, coisa que ninguém quer, porque a ideia do que acontece é a ditadura do proletariado, visando a igualdade, elimina a liberdade. Né? E a liberdade é vista no Ocidente como um direito, praticamente, como Locke disse, um direito natural, é um direito inato, você nasce com ela. E que alguns marxistas vão dizer, não, na verdade, essa ideia sua de querer ser livre desse jeito é porque você está imbuído dentro da ideologia dominante. Você está se alienando na ideologia dominante. Entendeu? Por isso que eu disse que parece um gato que você sacode e sempre cai em pé, porque sempre tem uma resposta interessante para o problema, mesmo que a resposta não seja satisfatória. Mas, enfim, depois que os estados socialistas se populassem pelo globo inteiro, né, e que houvesse melhor distribuição de renda,
haveria a ideia de eliminação desse Estado, porque o Estado é visto como algo ruim. E dentro dessa eliminação do Estado, chegaria finalmente ao comunismo. Né? O que é interessante pensar? Vocês hoje, dessa polarização política que a gente vê, muita gente diz, você é comunista, mas não tem nem sentido falar de comunismo nesse sentido bruto, se a gente olhar dentro dessa teoria, né? Que precisa primeiro passar por um socialismo para depois chegar a um comunismo. Não funciona desse modo. Apesar de que que dá margem para isso? São as nomenclaturas do Partido Comunista, né? Os Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, Partido Comunista da China, ou seja, os partidos levam o nome de comunismo, e isso força a pensar que o cara, só porque pensa em algumas ideias sociais, ele é automaticamente comunista. A gente vai ver que isso não funciona exatamente assim no próximo slide, quando a gente for tratar de um outro ponto. Né? Aí eu roubei isso aqui também de outra pessoa, que é sobre as diferenças entre uns e os outros. Não está exatamente claro, não está exatamente igual, né? Mas está bonitinho. Né? Se a gente for pensar o capitalismo como... aqui já é visto, se você olhar do jeito que eu falei, já é visto o capitalismo como burguesia assalariada. Isso já é uma concepção socialista de pensar o capitalismo. Ou seja, por isso que eu não estou dizendo a vocês que não é exatamente igual. Né? Mas aqui é pensado uma sociedade igualitária, no qual há a melhor distribuição. Aqui o mercado é livre no capitalismo, né? E as empresas privadas que devem dominar o mercado. Enquanto no socialismo é uma economia planificada, elaborada e pensada pelo Estado, com empresas públicas, né? E a propriedade é privada dos meios de produção, que geram lucro, e lucros privados também, e aqui o lucro e a empresa coletiva para gerar um lucro coletivo, né? A gente vai passar para outro ponto para poder chegar às críticas que eu quero a esses modelos que a gente já veio falando. Dentro dessa lógica, pessoal, vou olhar só se tem alguma pergunta aqui. Acho que não tem, não. Dentro dessa lógica, né, a gente viu que historicamente não deu muito certo esse modelo do marxista não deu certo. Inclusive, hoje eu diria que é muito difícil você encontrar um marxista no meio da rua. Muito difícil, porque você vai encontrar gente que lê Marx, gente que entende Marx, gente que provavelmente adota as críticas de Marx ao capitalismo, mas pouca gente vai querer, pelo menos aqui no Brasil, uma ditadura do proletariado ou uma evolução da ditadura do proletariado para um comunismo. As pessoas não querem isso. O que as pessoas querem é o que a gente chama de uma social-democracia. Na social-democracia, o Estado não é visto mais como um elemento negativo, ele é visto como um elemento positivo. O Estado vai ajudar a gerir a sociedade para que haja uma melhor condição das pessoas, ou seja, gerar um bem-estar. Dessa social-democracia, é basicamente o que a Constituição da gente manda. O Ivan sabe disso. O Ivan sabe disso de coca, o Ivan é o ninja da Constituição. Né? A nossa Constituição, muita gente acusa hoje, diz que é a Constituição comunista. Por que ela é comunista? Porque ela tem muitos direitos sociais embutidos nela. Muitos direitos sociais embutidos nela. Direito à moradia, direito a um monte de coisa está lá, né? A saúde da gente é pública, a educação da gente é pública, né? Dentro dessa ideia de social-democracia, há a possibilidade do Estado intervir em alguns momentos. Por quê? Também visando uma crítica ao liberalismo, o capitalismo, mais propriamente dito, o capitalismo de vez em quando ocorrem crises. Ocorrem crises. A crise de 29, a crise que a gente está vivendo hoje, com a pandemia, que é uma crise desgraçada. O que é que está acontecendo? O que é pensado? Se a gente deixar simplesmente na mão a economia livre e solta nesse período de pandemia, muita gente acredita que a desgraça seria muito superior do que o Estado intervindo nesse processo.
por exemplo, com os auxílios, né, que o Estado está fazendo de uma forma geral. Então, a ideia da social-democracia é que o Estado tem que estar lá atento a, a intervenções para que não gere os ciclos de quebras que o capitalismo acaba ocorrendo. Só que há uma aceitação do capitalismo, há uma livre iniciativa dentro dessa ideia de social-democracia, que inclusive está na nossa Constituição também, né? É livre a iniciativa, o empreendedorismo, né? Mas na ideia do social, da social-democracia, há uma participação forte do sindicato, né? E esse modelo, onde é que ele funciona de uma forma mais forte? É um modelo que vocês podem encontrar chamado de modelo nórdico, porque ele funciona naqueles países do norte da Europa. Dinamarca, Islândia, Suécia, Finlândia. Os países que têm um IDH muito alto, né? Que eles têm uma educação pública muito boa. A Finlândia é um modelo. A Finlândia é um dos nossos modelos, né? Um modelo que vem dialogando com o IFPB, inclusive. E esses estados acabam sofrendo críticas também de neoliberais e liberais, dizendo que é um estado muito caro. Como ele é um estado muito caro, porque tudo isso que a gente está falando, da garantia de direitos, é fornecido pelo imposto, pelos impostos, né? Por mais que as empresas públicas gerem certo lucro, mas o grande manutenção desse bem-estar social é gerado pelo imposto. Então, o crescimento dessas sociedades, elas não são muito aceleradas, ela é devagar. E para muitos liberais, justamente o que a social-democracia tenta prezar, que é o emprego pleno, uma boa estrutura de bem-estar social, pode acabar acontecendo justamente pelo empobrecimento da população devido a essa carga tributária alta, essa carga de imposto alto. Ou seja, é tanto imposto que te sufoca e não te deixa crescer. E pelo fato de não te deixar crescer, acaba gerando desemprego que deveria ter sido combatido desde o início, que era a ideia ser combatida. Ou seja, ela acaba provocando aquilo que queria combater. Essa é uma das críticas dos liberais para a social-democracia, né? Aí, muita gente, já pegando o contexto da pandemia, o que é falado hoje, né? Muita gente acredita que, na verdade, se a gente tivesse, e alguns países que tentam prezar pela essa ideia de não intervenção do Estado, que é a ideia que a gente viu anterior, na outra aula, por exemplo, locais como o Brasil, a gente já estaria quebrado de vez, porque a intervenção do Estado ajudou a manutenção da economia. Muitos liberais vão dizer, não, é muito contrário. A gente deveria deixar rolar mesmo, porque a economia vai encontrar um jeito de se restabelecer. Então, é uma coisa que pouca gente está disposta a viver, né? Deixar a economia acontecer para ver o que é que vai dar. Poucos casos na história isso quase não aconteceu. Então, essa ideia de deixa a economia rolar para ver o que vai acontecer é parecido, no meu caso, a crítica que se faz também ao comunismo, né? Ninguém nunca viu o comunismo acontecer e ninguém está disposto a ver o comunismo acontecer, justamente porque a etapa entre o capitalismo e o comunismo é uma ditadura e ninguém está muito disposto na sociedade que a gente vive a abdicar dos seus direitos individuais para poder uma sociedade se tornar um pouco mais equalitária. É um drama que a gente vive, né? Os modelos de social-democracia têm vários pontos positivos, tem vários pontos que são considerados negativos, e isso a gente vai ver um embate que hoje acontece, acaba sendo entre esquerda e direita. Social-democracia é um que a gente poderia chamar de centro-esquerda, como a gente viu na aula passada, que os liberais sociais estão numa centro-direita, né? Os dois se tocam na sociedade atual. Eu acho, aí já é uma visão particular, que se a grande parte dos nossos partidos tivessem lutando justamente por dessas duas tendências, em vez de estar lutando por tendências extremadas, né, tivesse lutando uma esquerda pela social-democracia e uma direita pelo liberal socialismo, a gente ia avançar mais. Mas aí é uma opinião minha, né? É uma opinião minha. Enfim, a gente deu quase uma hora certinha de relógio de aula
eu vou passar agora para vocês, para as perguntas, né? Vamos ver as perguntas antes de acabar o tempo da aula. Vamos lá, que eu sei que tem muita gente querendo ter algumas dúvidas sobre isso. Vamos lá. Ninguém no chat? Alô, professor? Já colocou. O Juan tá falando. É, muita gente aborda na internet, em geral, tipo, considerando o imposto no Brasil sendo roubo. Qual é a sua conclusão que o senhor pode fazer? Por exemplo, o senhor falou que o Brasil não ajuda a crescer do tanto de imposto, que em vez de deveria, se forma, entre aspas, ajudar a população, ele acaba prejudicando. Essa visão de que imposto é roubo é uma visão de uma espécie de liberalismo que vai desembocar um termo que chama hoje, meio esquisito, chama de anarcocapitalismo. Mas qual é a visão do imposto é roubo? É que quando você paga, você estaria pagando um imposto para um serviço que você não está utilizando. Isso geralmente é um tipo de pensamento da classe média e classe alta. Né? Eu já disse na outra aula, mas eu vou repetir. Por exemplo, eu pago o plano de saúde. Eu pago o plano de saúde e pago o colégio do meu filho. Então, eu tenho um gasto elevado com essas duas coisas que, se fossem o imposto fosse bem executado, eu não pagaria nem pelo colégio do menino, nem pelo imposto, pelo plano de saúde, porque a saúde pública seria de qualidade e o colégio de qualidade. E qual é a visão que um liberal pode dizer? Se a gente privatiza tudo, os preços das coisas caem, então eu pagaria menos pelo meu plano de saúde e menos pelo colégio do menino. Então seria mais barato para mim também, inclusive não pagaria imposto, né? Eu também não pagaria menos imposto, então sairia ganhando em vários sentidos. Seria ganhando em vários sentidos. Essa visão de que o imposto é roubo geralmente é uma visão que trata o Estado de uma forma negativa, né? O Estado como algo que oprime o indivíduo a fazer o que ele não quer. E geralmente é pensado num tipo de liberalismo que pesa por liberdades individuais amplas e por liberdades econômicas amplas. Né? No que a gente viu hoje na social-democracia, esse imposto ele deve ser revertido na população. E nos países nórdicos, por isso que chamam de modelo nórdico, ele de fato o é. Né? Eu vi uma reportagem sobre a Finlândia, um negócio que eu achei impensável aqui no Brasil, que quando uma mulher vai ter filho na Finlândia, eu creio que é na Finlândia, ela vai ter filho, eu acho que ela já faz um pré-natal do governo, né? Antes, e quando vai chegando perto de ter filho, o governo fornece todo um enxoval para poder a recepção da criança, com roupa para o bebê, mamadeira, essas coisas todas, que isso é caro com força. Ivan vai descobrir como isso é caro em breve, né, Ivan? Que é caro com força, velho. De repente você vê o seu dinheiro indo embora todo. E isso lá é pensado como algo essencial para a sociedade. Ou seja, algo que poderia ser visto aqui como fútil, no sentido de que cada pessoa que quer ter filho isso é um problema seu, então você tome conta da sua vida. Lá isso é visto como um problema público. Se você está tendo filho, o seu filho tem que ser bem tratado. Então, são visões distintas, né? Qual é um dos argumentos como do liberais para dizer que o Estado rouba? Por quê? As empresas públicas, elas, elas são pensadas nesse padrão como não tendo as empresas de serviço público não tendo a eficiência que uma empresa e serviço privado teria também. Então, além de você pagar caro com imposto, você tem um serviço ruim. Se você privatiza, você não pagaria imposto e teria um serviço melhor. E além da disputa entre os serviços, poderia torná-lo mais barato. Então, essa é a visão. Ou seja, se eu estou sendo roubado porque o Estado vai estar tomando dinheiro meu que eu poderia usar de uma outra forma, então
tira a minha liberdade de usar meu dinheiro da forma que eu quero para me oferecer um serviço ruim. Eu não sei se isso em alguns sentidos, em alguns âmbitos, pode ser considerado correto, alguns outros é mais mítico, né? Que, por exemplo, eu acho o IFPB um serviço público de educação de alta qualidade. Então, ninguém está sendo roubado quando está pensando, utilizando o serviço do IFPB. Eu penso que isso funciona mais ou menos isso. Deixa eu ler aqui o que Gustavo colocou. Diz assim, muitos teóricos falam que democracia e socialismo são inseparáveis. Tem até um livro, Qual o Valor do Socialismo, que dedica boa parte da leitura a essa discussão, que não se pode pensar no socialismo como uma ditadura. E logo a recusa do mesmo pela sociedade não pode ser pensada por esse aspecto. Até porque é um modelo que seria um governo conjunto, uma sociedade deve atuar de maneira que os cidadãos estejam livres para participar da gestão, não contrário, né? Eu entendo esse modelo, a ideia da democracia representativa vai nesse âmbito, né? De que os nossos políticos também deveriam pensar justamente pensar no bem comum. O bem comum para que essas ideias de direitos sociais funcionassem. Acho que todo mundo está meio que careca de saber que no Brasil um dos problemas é que o imposto da gente é muito mal revertido. Eu acho que não é nem um problema em si o problema em si da quantidade exata de imposto. A gente paga muito imposto, é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas se a gente pensar que os ricaços, né, não pagam o imposto que o pobre paga, então a gente precisa de uma reforma tributária, que é o que está sendo pensado aí, não sei se vai funcionar. E também, se os nossos impostos tivessem um relocamento para ser mais eficiente nesse sentido de ir para onde precisa, talvez você deixasse, como no caso que eu falei, de pagar por uns serviços privados porque o público forneceria. Para mim, eu tenho dificuldade de me considerar um liberal porque eu gostaria bastante de que o serviço público fosse eficiente ao ponto de eu não ter plano de saúde. Eu gostaria, então eu não tenho condições de ser considerado um liberal, nem um liberal social, porque o liberal social ele ainda abre margem que a saúde, mesmo sendo uma garantia do Estado, não seja fornecida pelo Estado. Ou seja, o Estado garante com que a pessoa tenha um plano de saúde mais barato, por exemplo, uma espécie de voucher ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu acredito que uma saúde pública decente funcionaria bem, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem ter ido à UPA já, né? UPA. Vocês já foram em UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento, dessa do governo. Já foram? Infelizmente já, ninguém nem gosta de contar, né? Eu já fui várias vezes. Já fui várias vezes. Se vocês olharem, tem uma coisa muito interessante. UPA em área nobre é outro padrão. Outro padrão. Tem uma UPA aqui nos bancários, não é nem considerada era nobre mesmo aqui, né? Nos bancários de uma pessoa. A UPA parece um shopping, velho. Funciona muito bem. Simples assim. A UPA funciona bem. Aqui nos bancários, o posto de saúde, que faz parte do SUS também, né? Para você tomar as suas vacinas, eu vacinar meu filho, funciona que é uma beleza. Tudo limpo, organizado. Você é bem tratado, as pessoas te atendem sorrindo. Porque parece que há ainda essa ideia de que o serviço público, para quem tem mais condições, deve ser de um jeito, e o serviço público, o mesmo serviço, para quem é pobre, deve ser de outro jeito. É uma desgraça isso, essa divisão inserida dentro da concepção dos próprios executadores do produto, né? Jardiel falando, no caso, a privatização das empresas, de certa forma, fere a Constituição. Se sim, eles podem privatizar mesmo assim. Não, não é exatamente assim, não, Jardiel, que funciona. Ivan, acho que poderia falar até melhor disso. Mas é assim, há elementos na Constituição que eles chamam de causa pétrea, que eles não poderiam ser mexidos. Mas há outros elementos há outros elementos e serviços que podem sim ser privatizados, sim. Que é o caso do que muitos desses vão em breve,
que eu acho que eu falei em outra aula. Por exemplo, não há, até onde eu me lembro, na Constituição, obrigatoriedade do correio ser público. Esse sistema de correio e telégrafos, a empresa correio, ela não tem obrigação de ser pública. Não tem obrigação de ser público as companhias de energia, se eu não me engano. E aí vai, né? Eu acho que nem banco tem obrigação de ser público, talvez salvam um ou dois, o resto não funciona. Inclusive, é um dos argumentos dos liberais, que o problema do Brasil é que há poucos bancos. A gente está, na verdade, vivendo um processo agora que está surgindo muitos bancos, principalmente virtuais, bancos virtuais, né? Mas a gente tem poucos bancos. O que é que pouco banco faz? Pouco banco faz com que as taxas sejam muito caras, tudo seja muito caro para você utilizar no banco. Ivan sabe disso, que a gente de vez em quando é assediado, dá para dizer assim, né? Pelas cooperativas de crédito lá do IFPB, que a cooperativa de crédito é o quê? É feito pelos próprios funcionários. Você vai investindo na cooperativa. Então, a cooperativa empresta dinheiro para um funcionário e você, como funcionário, pode pegar emprestado também, depois devolve com juros. Os juros da cooperativa é muito abaixo dos juros do banco. Então, é uma concorrência que criou-se para os bancos. Os bancos já se veem um pouco desesperados, porque as cooperativas elas são um pouco dinâmicas, mas elas são restritas, porque são pensadas para servidor público. Por quê? Porque servidor público tem estabilidade e pode ser descontado direto do contra-cheque dele. Então, dificilmente o cara vai dar um calote na cooperativa de crédito, entende? Sinceramente, eu acho que deveria privatizar mais, mas se eu falar isso muito alto, as pessoas me batem, né? Eu acho que deveria privatizar mais, sim, pensando na ideia da eficiência. Mas também eu não acredito como mote que só há eficiência se for privado. Esse aí eu acho uma falácia. Né? Eu acho uma falácia. De só há eficiência se for privado. Eu acho uma falácia. Mas, enfim. Alguém tem mais perguntas aí? Sobre o socialismo real, você está falando de. Você está falando de China, Cuba, esses pontos, Luísa? Luísa? Socialismo real está falando disso? Que estudou um tempo, né? Qual é a questão, né? O socialismo, esse socialismo que é implantado na China, por exemplo, Coreia do Norte, que é acho que é considerado o país mais fechado do mundo, né? O país mais fechado do mundo, em termos de você saber o que está acontecendo lá. Cuba também, você não tem muita informação de como é que funciona em Cuba, apesar de que Cuba você pode visitar, China você pode visitar, né? Não há nada que te impeça você ir e voltar. Na Coreia eu já não sei dizer como funcionaria, né? E eu acho que em outros países que se tiver algum socialista assim forte, que eu não me lembro de agora, né? Essas revoluções aconteceram em meados do século XX e se mantém. Né? Gustavo colocou. A Coreia do Norte também pode ir, mas tem várias restrições. E por isso que muita gente também não quer ir, né? Você não sabe se volta, fica um pouco complicado, né? Você ir e não sabe se volta. Mas o que acontece, né? Nesses países, a China, por exemplo, e Cuba consegue ter uma espécie de excelência em educação, porque é algo que é realmente funciona no sentido que não há esse processo de meritocracia para chegar lá, entende? Você não precisa de um Enem, do modo como funciona para a gente. Né? Em Cuba, se você não consegue entrar no curso, eu vi uma reportagem dia desse, você não consegue entrar e você recebe uma espécie de reforço até conseguir entrar na universidade. Mas a ideia é que você entre na universidade. Não é que você fique para trás. Entende? Você pode ser um cara bem lascado e vira médico.
Então, essa mobilidade funciona. Lógico, o salário de lá não é visto como, não é agradável no tempo, em termos internacionais. Né? A China também funciona de outro jeito. A China também tem uma economia um pouco mista, é um pouco mais complicado, e provavelmente a China vai tomando o mercado, o poder ao longo desses próximos anos que a gente vai seguir aí, justamente porque ela se afetou muito pouco perto da pandemia, né? A China foi pouco afetada, mesmo sendo o foco da pandemia, né? Então a gente vai saber o que é que vai acontecer daqui para lá. Mas qual é a ideia? Dentro desse a ideologia como a ditadura é uma ideologia estatal que é passada para as pessoas que aquele governo é o correto, que os outros países é que querem lascar eles, enfim. Funciona mais ou menos como funciona em todo canto, né? As pessoas tentando se proteger. Cuba aceita brasileiro para graduação. Teve gente, inclusive eu vi minha esposa estava assistindo uma live, dia desse teve um cara que é um brasileiro que se formou em medicina lá, em Cuba. Em Cuba, né? E os remédios em Cuba é extremamente barato, inclusive. Né? Tem um documentário sobre isso, de Michael Moore. Michael Moore é o nome do cara, que é um cara que escreveu, o mesmo diretor do filme Tiros em Columbine. Ele tem um documentário sobre isso. Mas, enfim, esse socialismo real, ele provavelmente não vai vingar muito tempo, não, porque é uma ideologia que as pessoas não estão dispostas a refazer. Entende? Os que Cuba, China, pegaram a esteira da União Soviética, né, daquela revolução da União Soviética, mas as pessoas não são tão mais convencidas por essa ideologia como foram um século atrás, né, exatamente há 100 anos. Então eu acho muito difícil de essa ideologia perdurar muito tempo. Ideologia no sentido de vamos fazer um socialismo real. Porque a social-democracia vem se mostrando um pouco mais eficiente, pelo menos para quem é de esquerda, quem tem essa versão da esquerda. Vê que uma mistura entre capitalismo e socialismo dá mais chance para as pessoas, dá para dizer assim. E aí, mais perguntas? No caso, o socialismo de Cuba e China é o real, não científico. O que acontece, Luísa, ao meu ver, é que eles foram baseados nas ideias de Marx, daquela Revolução Socialista. E, na verdade, as ideias que os marxistas se apoderaram. Então, ele é, sim, pensado nesse processo do socialismo científico. Se a gente for olhar direitinho, se vocês forem se aprofundar, aquele socialismo utópico do começo, que eu falei, antes de Marx, muitas ideias que os caras falavam, diziam, é melhor a gente pensar de uma forma mais racional, de melhorar a sociedade. Esses, sim, que acabaram influenciando o que a gente chama de social-democracia hoje, que é uma tentativa de gerenciamento da sociedade de uma forma mais racionalizada, no sentido socialmente falando. Né? Então, esse socialismo real, ele foi pensado num viés marxista, sim, de Marx. Mais alguma coisa? Mais alguém? Estamos aqui com 7 pessoas ainda online. A aula já passou de 1h15. Então, vou me despedir de vocês. Depois, qualquer coisa, pode mandar uma dúvida aí. Mandar a dúvida pelo WhatsApp ou por outro canal, que a gente dá um jeito de responder na próxima aula. Se ficou alguma pendência, algum erro, alguma imprecisão ou qualquer coisa desse tipo. Então, vou parar a gravação agora.